A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Enfrentando o Câncer de Mama, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Direito Médico e de Saúde e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a saber, saúde de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. É uma alegria receber tantos amigos, tantos colegas dos mais diversos lugares do nosso país. Este evento é mais um evento do Núcleo de Apoio Emocional. Então, é um evento diferenciado, é sempre um recorte que traz todo um peso emocional, que traz vivências, que traz experiências, que traz informações importantes para os nossos acadêmicos e para a sociedade em geral. Neste mês, em especial, nós estamos realizando um evento voltado para uma temática muito, muito importante e necessária. Vamos falar sobre o enfrentamento ao câncer de mama. E para tratar sobre esses assuntos, nós convidamos dois expositores, duas pessoas muito especiais para estarem aqui conosco. A nossa coordenadora do Núcleo de Apoio Emocional, a nossa querida psicóloga Denise Braz, organizou este evento com todo carinho, pensando em cada um de vocês, trazendo pessoas que com certeza trarão informações extremamente importantes para os colegas que estão nos assistindo. Quero agradecer muito ao Dr. Ricardo por estar aqui conosco hoje, ele que vai trazer toda a sua expertise da área médica para falar sobre essa temática tão importante. E quero agradecer também, de forma muito, muito especial, a nossa coordenadora da Coordenadoria de Metodologias de Estudo e Aprimoramento Acadêmico, a advogada, a aguerrida advogada e brilhante advogada, Alexandra Manuel Garcia. Muito obrigada, querida Alexandra. Eu não vou adiantar porque a doutora Alexandra está aqui. Eu vou deixar que ela conte o porquê ela foi convidada para este evento, mas só quero dizer aqui do meu sincero agradecimento a ela por se dispor a vir aqui conversar conosco e dizer desde já da minha admiração por sua pessoa, dizer da admiração, enfim, depois que ela falar, eu me permito fazer esses pronunciamentos todos. Quero agradecer também a nossa acadêmica que está aqui conosco, representando todos os acadêmicos de direito, a nossa querida Catherine Aline, que é uma aluna exemplar, que participa ativamente da nossa comissão, contribuindo de uma forma brilhante para os trabalhos da Comissão do Acadêmico de Direito. Quero agradecer também a todos os presentes, todos os acadêmicos e acadêmicas e todos os colegas que estão nos acompanhando, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós construímos com tanta dedicação, pensando em cada um de vocês. Então, quero passar a palavra para a nossa coordenadora, agradecendo sempre a querida Denise, que organiza, que lidera o Núcleo de Apoio Emocional, este projeto que é tão sensível e tão diferenciado dentro da nossa Comissão do Acadêmico de Direito. Agradeço muito, passo a palavra para você, Denise, muito obrigada. E um bom evento a todos. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos e todas. Quero apresentar, primeiramente, o professor doutor Ricardo Mouta, doutor na área de História, se eu não me engano, é relacionado à História da Enfermagem, mas foi coordenador durante anos de saúde da mulher, né? E é um enfermeiro obstetra e tem bastante experiência para passar para a gente a respeito e é especialista em gênero e sexualidade também.
né? E tem bastante experiência para passar para a gente a respeito dessa situação tão sensível o quanto que é falar a respeito do câncer de mama, né? E também falar também do câncer de... Esqueci o termo, o Ricardo vai falar melhor. E dar boas-vindas também à Alexandra, né, que, como a Adriana já falou, é outra coordenadora. Seja muito bem-vinda, Alexandra, e Kathleen também. Acho que é isso. Vamos dar a palavra primeiramente ao Dr. Ricardo e depois a querida Alexandra vai falar também. Tá bom? Bom evento para nós. Uma boa noite a todos. É com grande prazer que eu aceitei esse convite da Denise e da Adriana. Tá sempre com a Denise, que trabalhou comigo, é muito bom, muito, eu tenho uma grande satisfação em compartilhar com vocês esse conhecimento. A Denise já me apresentou, né? Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento Materno-Infantil, da área da saúde da mulher, mas eu conheço a Denise há bastante tempo, enquanto eu trabalhava numa secretaria de saúde, justamente nessa época de trabalhar com saúde da mulher. Eu fui coordenador de saúde da mulher durante muitos anos no município do interior do Rio de Janeiro, onde eu conheci a Denise, e onde a gente começou a implantar esse serviço do Outubro Rosa, né? Que começou, esse evento de Outubro Rosa, ele começa lá no finalzinho da década de 90, no início dos anos 2000, mas que veio crescendo, né, há bastante tempo, mais por meio dos anos 2000, né? Então, todo o Brasil trabalha com a questão do Outubro Rosa. Então, eu gostaria de também parabenizar o AB São Paulo, né, para trazer esse tema de suma importância de saúde pública, porque as mulheres precisam entender, né, e compreender o seu corpo, né, para que a gente possa estar vencendo esse problema do câncer de mama, né? E o Outubro Rosa, ele vem para isso, para dar aquele start na mulher, pelo menos uma vez no ano. Olha, você precisa olhar para você, né? Eu trouxe uma apresentação, até que a gente possa mostrar alguns dados, né? Como é que está isso a nível de Brasil, a nível da região Sudeste. Eu quis focar na região Sudeste, até porque onde a gente está, Rio, São Paulo, né? E aí eu trouxe esses dados só mesmo para que a gente possa estar contextualizando esse problema de saúde pública, tá? Então, eu vou colocar aqui e aí eu vou explicando para vocês, ok? Estão conseguindo ver aí direitinho? Vocês podem me falar? Sim, ficou. Pode ir? Então vamos lá. Então, eu fiz essa apresentação, né, porque a maioria do público aí não era da área da saúde, então eu quis desmistificar mesmo, para que a gente bota numa linguagem para que todo mundo possa estar compreendendo, né, essa questão do movimento do Outubro Rosa e da questão do câncer de mama. Lembrar que o Outubro Rosa, ele foca principalmente na questão do câncer de mama. Só que existem outros cânceres ginecológicos, né, como a Denise no início ele falou. Mas eu vou focar um pouco no câncer de mama e depois eu posso falar um pouquinho do outro câncer ginecológico, que é o câncer de colo de útero, um pouquinho melhor, tá? Então, vamos lá ver como é que é essa questão do câncer de mama. Antes da gente falar um pouco do câncer de mama, eu preciso que vocês conheçam a mama, né? Então, mas antes, eu vou falar um pouquinho do que é o Outubro Rosa, né? É um movimento popular, né? Conhecido no mundo todo, né? Então, sempre no mês de outubro, os monumentos, eles são iluminados de rosa, né? Para mostrar e lembrar as mulheres dessa questão de se proteger, né? Então, eu trouxe alguns ícones aqui, né? O Cristo Redentor, as cataratas do Foz do Iguaçu, né? A Torre de Pisa, a Torre de Dubai, né? A Opera House. E lembrar que aqui no Brasil, ele começou em 2002 no Obelisco aí de São Paulo.
Então, quem começou a trazer a questão do Outubro Rosa foi o estado de São Paulo, tá? Mas, então, como eu vim falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da mama, né? A mama da mulher, ela fica no tórax, né? Eu quis trazer aqui uma mama para que vocês possam entender, né? Então, a mama, ela tem as glândulas mamárias, que são essa partezinha aqui, né? Tem os ductos, para onde vem, eles vão ficar toda aqui na areola, né? Onde vai ficar o leite, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Vocês só me sinalizam, tá? Porque eu não consigo ver vocês. Essa parte verdinha aqui são os linfonodos, tá? Que é onde a gente sempre fala assim, eu tô com uma íngua, né? Os linfonodos que às vezes ficam mais edemaciados, mais inchados, né? Então, só para lembrar que a mama, ela é composta das glândulas mamárias, de músculos, de gordura, tá? E eu trouxe essa foto para mostrar que a mama, ela não é só essa região aqui, tá? As pessoas tendem a fazer o toque somente nessa região. E as mulheres precisam tocar, principalmente aqui em cima, vir aqui para baixo. Eu vou ensinar direitinho, mas só para vocês terem noção aonde que a mulher precisa prestar atenção e se tocar lá na hora, tá? Então, essa aqui é a mama feminina. E lembrar, gente, que câncer de mama não é tão comum, mas 1% da população masculina ele pode ter câncer de mama também. Então, é super importante que os homens também prestem atenção na sua mama, tá? Não só para... Ele sempre tem uma mulher do lado, né? Tem uma mãe, uma avó, uma tia, uma companheira. Ele precisa entender também desse evento, né? Dessa questão do cuidado à mulher, né? E o homem também precisa se ver porque ele tem uma glândula mamária. Não é desenvolvida, tá? Mas ele precisa entender também. Então, eu trouxe aqui também uma glândula mamária masculina, só para que vocês possam ter essa noção, né? Aqui a gente vê a parte mais muscular do homem, né? Que é mais desenvolvida, né? O homem que faz mais aqueles exercícios peitorais, ele vai desenvolver mais essa questão muscular e uma parte maior de gordura. Você vê que os homens ele não têm a glândula mamária desenvolvida porque ele não tem o hormônio que estimulou essa glândula, tá? Mas no resto é tudo igual, tem os linfonodos também, né? E precisa o homem estar preparado para ver essa questão das suas mamas também. Bom, então vamos focar agora um pouquinho na questão do câncer de mama, né? Então, ela é uma doença causada por multiplicação desordenada de células da mama, né? E esse processo gera células anormais que vão se multiplicar. Isso é uma coisa muito básica, né? Para que a gente possa até entender. Então, tem uma célula que ela, por alguma coisa, se modificou, né? Ela teve uma mutação e depois ela foi crescendo, né? E virou um tumor, né? E quando ele está localizado na mama, a gente fala que é um câncer de mama, é um tumor de mama. Existem sinais e sintomas para que a gente possa estar vendo, né, esse tumor, e existem também os fatores de risco, tá? Que são alguns fatores que levam a ter essa situação. Antes de eu falar um pouco desses fatores, né, e desses sinais e sintomas, eu vou falar um pouquinho da incidência, né? O que seria a incidência, né? É quando que essa doença aparece aqui no nosso país, né? Então, a incidência, né, no nosso país do câncer de mama, já para o nosso ano de 2020, a gente já está terminando o ano de 2020, né? É um ano atípico, porque é um ano que a gente está vivendo uma pandemia, mas que os problemas relacionados à saúde, eles vão continuar, né? Então, previsto para o ano de 2020, a gente vai ter uma incidência de 66.200 casos. Isso é fonte do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, é mais ou menos 62 casos para 100 mil mulheres. Isso é o que a gente fala que é uma incidência. Então, para cada 100 mil mulheres podem ter 62 casos de câncer de mama. Eu trouxe duas tabelas aqui, só para que a gente possa estar vendo. São cânceres de localização primária. Tá? O que seria isso? É quando aquele tumor aparece pela primeira vez, né?
é localizado a primeira vez, onde é percebido pela primeira vez. Então, eu trouxe aqui a nível de Brasil, né? E aí a gente percebe aqui o câncer de mama liderando, né? Com 66.280 casos, chegando a 29,7%, né, de total de cânceres de mulheres. Isso a nível de Brasil. Vocês estão vendo... Lembrar, gente, uma coisa importante. Aqui a gente não está considerando, porque geralmente o primeiro top de câncer que aparece são os cânceres de pele, tá? Só que aqui eles não vão entrar, porque os cânceres de pele, eles são algumas vezes retirados em consultórios e aí não tem essa nomenclatura aqui, tá? Então, excetuando os cânceres de pele, tá? Então, aqui a gente está vendo, em segundo lugar, o cólon e reto, né, da mulher, e em terceiro lugar, o colo de útero, que é um outro câncer ginecológico. Antigamente, ele ficava em segundo lugar, só que com a questão da prevenção e da vacina do HPV, esse câncer de colo teve a diminuir, né? Então, ele caiu para terceiro lugar, tá? A nível de Brasil, tá ok? E também eu trouxe a nível da região sudeste, já contemplando todos os estados da região sudeste. E, de qualquer forma, o câncer de mama ele continua em primeiro lugar, tá? Você está vendo que o câncer de colo do útero ele vai lá para o quinto lugar, né? Mantendo o primeiro e segundo lugar de câncer de mama e o segundo de colo e reto, né? Até por conta da questão dos fatores de risco que a gente vai ver agora, né? E lembrar que o câncer de colo de útero ele é totalmente de prevenção, né? As mulheres, elas fazem a coleta de exame Papa Nicolau, um exame preventivo ginecológico. Então, é muito mais fácil a gente detectar esse câncer nas mulheres. A nível de morte, gente, o que está sendo projetado aqui, eu peguei o dado de 2018, porque a gente ainda está com o ano corrente, né? Então, a gente teve 17.763 mortes, né, por câncer de mama, sendo 17.572 mulheres e 189 homens. Esse é o sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde, tá? Então, para você ver que o câncer de mama também acontece em homens, né? E isso é importante, a gente está falando sobre isso, né? Eu mesmo tive na minha família, o meu avô, ele teve câncer de mama, e a princípio ele nem sabia o que estava acontecendo, para ele era uma verruga que tinha nascido, né? Eu na época ainda estava na graduação da faculdade, e eu falei, isso não é normal. E aí a gente levou ele e percebeu que ele era um câncer de mama ductal que tinha se exteriorizado. Então, é importante essa observação para vocês, tá? Bom, existem os fatores de risco, tá? Os fatores de risco, ele é dividido em 3 momentos. Eu coloquei 2 aqui primeiros para a gente discutir e um terceiro, tá? O principal fator de risco é a questão da idade, né? Então, cerca de 4 a 5 casos ocorrem em mulheres há mais de 50 anos. Porém, isso não é totalmente, pode acontecer com mulheres mais jovens, tá? Mas, a nível de pesquisas, né, ele vem sempre acima dos 50 anos. Existem os fatores ambientais e os fatores comportamentais. São fatores que podem levar a ter não só o câncer de mama, quanto outras doenças também. Então, o primeiro fator ambiental e comportamental é a obesidade, sobrepeso, principalmente após a menopausa, após aquele momento em que a mulher para de menstruar, tá? Porque existe uma deficiência hormonal, natural, e aí pode levar a ter esse processo. A questão do sedentarismo e da inatividade física, então, não só o câncer de mama, mas todas as doenças cardiovasculares, né? O sedentarismo e a falta de atividade física leva a esse problema. A questão do consumo de bebida alcoólica, tá? Que também tem o seu processo de ser um fator para esse tipo de câncer. E a questão ambiental é a exposição frequente a radiações. Mulheres que fazem muito raio-x, né?
as radiações, como a gente fala. Então, esse é o primeiro, né, que é um pouco mais geral. Depois a gente vai afunilando um pouquinho, né, na hora que a gente está conversando com essa mulher dentro do consultório, né, a gente vai buscando dentro da história dela, né, então a gente vai ver as questões genéticas e hereditárias. Será que tem alguém da família que trouxe? Então, histórias de mulheres que têm na família câncer de ovário, câncer de mama antes dos 50 anos, tanto avó, mãe, tia, principalmente, são essas descendentes diretas, tá? Se tem alguém na família com câncer de mama entre homens, por exemplo, como eu falei, ele era o pai da minha mãe, então minha mãe ela tem um fator genético para tal, porque o pai dela teve um câncer de mama, tá? E também tem alterações genéticas, principalmente nos genes BCRA1 e BCRA2. Isso é uma coisa muito mais específica, mas isso ficou muito em moda na época, principalmente da Angelina Jolie. Não sei se vocês conhecem, aquela que fez a Tomb Raider, né? A mãe dela morreu de câncer de mama, né? E ela fez uma pesquisa genética e ela tem esse tipo de gene que leva, né, a ter uma propensão maior ao câncer de mama, né? Isso aqui é muito mais difícil no Brasil, nas questões de saúde pública, né? Porque são exames bastante específicos, tá? Mas existe também essa pesquisa genética nesse sentido, tá ok? O outro fator, né, é o fator da sua história reprodutiva e hormonal, né? Então, mulheres que menstruaram antes dos 12 anos pode ter uma tendência maior porque elas foram expostas mais ao estrogênio, principalmente, tá? Então, vai ficar um percurso maior dos seus ciclos de vida exposto ao hormônio. Mulheres que nunca tiveram filho, tá? Justamente por conta dessa questão hormonal. Mulheres que tiveram primeira gravidez depois dos 30 anos, isso é uma questão, hoje em dia, bem discutida, né? Porque a mulher, na sociedade, ela vem crescendo, ainda é um pouco difícil, mas ela vem crescendo, se empoderando mais na questão de trabalho, né? A mulher vem estudando mais, trabalhando, né? E ela empurra um pouco mais a questão da maternidade um pouco mais para frente. Mulheres que entraram na menopausa, né, depois dos 55 anos, lembra que eu falei? Se ela menstruou um pouquinho antes, ela ficou mais exposta. A mesma coisa se ela parou de menstruar depois dos 55, que é uma data que não é tão... Não, é assim, a gente não pode falar assim, na medicina, não é tudo pão, pedra é pedra, né? A gente tem mais ou menos essa faixa etária, né? Então, mulheres acima de 55 anos também vai ter uma exposição maior ao tipo de hormônio. Mulheres que usam contraceptivos hormonais, as pílulas, né, de estrogênio e progesterona, que às vezes tomam muito, né? E aí a gente sabe que tem as contraindicações, né? E mulheres que têm esse fator de risco pode estar tendo que conversar e trocar a questão do seu método. E mulheres que fazem reposição hormonal pós-menopausa, né? Porque elas não querem passar por mulheres que não querem passar por aquele momento, né? Do climatério, dos fogastos, aqueles calores. Existe uma corrente da medicina que vai... eu quero deixar bem claro que eu não estou questionando, né, as correntes, né? Eu estou só explicando que existe uma corrente que faz a reposição hormonal, né? E que vai expor mais ao hormônio sintético também, tá? Mas isso aí é uma questão de pessoa para pessoa junto com o seu médico, tá ok? Como a aula ia ficar gravada, eu quis deixar aqui a questão do importante, né? Que a presença de um ou mais desses sintomas, né? Desses fatores de risco, não significa que a mulher vai ter necessariamente a doença, tá, gente? Isso aqui são através de pesquisas e esses fatores que vão sendo. Então, a mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos, né, aí eu estou focando um pouco mais no fator genético, ela tem um risco elevado, tá? Mas aí precisa fazer todo um acompanhamento, como eu falei, um acompanhamento genético, né? E essa questão genética corresponde a 5 a 10% do total de casos dessa doença. Por isso eu quis deixar aqui esse importante aqui, porque eu vou até voltar aqui na apresentação,
que esse fator genético aqui é o mais importante. Então, mulheres que têm um histórico na família precisam ter uma maior prevenção, tá? Só para que vocês fiquem bem claros. Tá ok tudo aqui? A gente... Estou falando muito rápido, está dando para entender rapidinho? Como é que está sendo? Só me dá um feedback aí, que eu não consigo ver a carinha de vocês. Ótimo. Tá ótimo, excelente. Tá ótimo, Rio. E só me fala da questão do tempo, tá, gente? Por favor. Então, vamos prosseguindo, né? E aí a grande palavra do momento, né? Essa frase, né? É possível reduzir o risco? Será que a gente consegue reduzir o risco do câncer de mama em mulheres? A resposta é sim, gente. A gente consegue reduzir o risco, né? Como que a gente vai reduzir esse risco, né? Mantendo o nosso peso saudável, né? Isso aqui eu trouxe a propaganda do próprio INCA, né? Desse ano, né? Mantendo um peso saudável, né? Fazendo exercícios físicos, evitando bebidas alcoólicas. Uma outra questão que o INCA fala muito é a questão do cigarro, tá? Então, e além disso, uma das coisas de proteção do câncer de mama é a amamentação. Então, mulheres que amamentam até o 6º mês exclusivamente, né? Algumas vão até 2 anos, se possível, tem um fator de proteção maior, né? Por estudos. Então, assim, 28% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudável, né? Então, assim, o INCA, ele tem várias cartilhas, para quem tiver curiosidade, o site do INCA, ele é riquíssimo em informativos, em cartilhas, né, para cada tipo específico, e tem essas cartilhas, inclusive, de métodos saudáveis, né, para que vocês possam estar verificando. Então, eu deixei até aqui o acesso da alimentação do INCA, que está muito interessante, quem tiver curiosidade, vale muito a pena dar uma olhadinha, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, é possível. A gente precisa se tornar mais saudável, né, gente? Hoje em dia, com a nossa vida extremamente atribulada, a gente precisa ter um momento para a gente olhar o nosso corpo, o que o nosso corpo ele fala, né? Ele precisa ser entendido, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho a partir de agora. Como é que a gente vai compreender essa fala desse corpo para a gente, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui as diretrizes para detecção precoce do câncer de mama, né? Baseados, como eu falei, no Instituto Nacional do Câncer, que é vinculado ao Ministério da Saúde, tá? Então, quais seriam os sinais e sintomas, né, do câncer de mama? Geralmente, nas fases iniciais, né, as mulheres às vezes não conseguem. Então, só vão perceber alguma coisa um pouco mais adiantado, né? Então, assim, geralmente elas vão perceber um nódulo, que é um caroço, né? Esse caroço geralmente ele é fixo e geralmente indolor, tá? Então, na hora de se tocar, eu vou ensinar a vocês a se tocar, tá? Então, vai colocar a mão, perceber um caroço, tá? Ele está fixo, não está dolorido. Então, isso é alguma coisa que você precisa ficar atenta, né? Porque essa é a principal manifestação da doença, aparecendo em 90% dos casos de câncer de mama, tá? E ele é percebido pela própria mulher. Então, é muito importante. Outra questão é a observação. As mulheres precisam observar o seu corpo, olhar para o seu corpo, né? Porque, às vezes, tem muito pudor, né? E a mulher, ela é muito fechada, porque tem blusa, o sutiã, e aquilo fica muito reprimido. Então, a mulher, nesse momento, ela precisa estar bem à vontade para fazer essa avaliação, né? Essa observação, tá? Então, prestar atenção na pele dessa sua mama. Será que essa pele, como é que está? Está avermelhada? Ela está retraída? Está com um aspecto de casca de laranja? Como que está a pele? Qual a localidade, né, que está esse aspecto dessa mama, dessa pele dessa mama, tá? Uma outra questão importante são alterações no bico do peito, né, que é o mamilo, tá? O mamilo, existem vários tipos de mamilo, tá?
Então, a gente tem mamilos protusos, que são mais para fora, e depois eu vou mostrar para vocês uma mama melhor, para que vocês possam entender isso. Então, tem os mamilos protusos, os mamilos planos, os mamilos semiprotusos, os mamilos invertidos, tá? Então, a gente precisa entender como é que está esse mamilo. A mulher precisa verificar como é este mamilo. Outra questão, lembra que lá na frente eu mostrei a mama para vocês, né? Então, a mama, ela não é só aquela parte mais volumosa, né? As mulheres precisam tocar outros locais que fazem parte da mama e que às vezes são esquecidos, né? Que são as axilas e o pescoço, ou próximo às nossas... esses ossos que a gente tem aqui, que nós chamamos de clavícula, tá? Mas eu vou mostrar direitinho para vocês. Uma outra questão é a saída espontânea de líquido anormal dos mamilos. Mama não é para sair líquido, mama é para sair leite, né? Se saiu algum tipo de líquido da mama, é preciso procurar o serviço de saúde para que a gente possa verificar com vocês, tá ok? Então, basicamente, esses são os sinais, tá? Mais para frente eu vou lembrar isso aqui com vocês, tá ok? Então, eu vou seguindo para não ficar muito extenso, tá? Eu trouxe aqui algumas fotos, né? Para vocês verem alterações, a gente precisa ver, né? O ideal, mulheres, é se verem, né, num local adequado. Geralmente eu falo no consultório, vá para o banheiro, porque geralmente o banheiro ele tem um espelho, né? A mulher está tranquila, ela está exposta e não tem criança batendo, né? Não tem aquela outra coisa, porque mulher, geralmente, atualmente, né, ela tem, eu falo que jornada tripla de trabalho, né? Estuda, trabalha e ainda tem que dar atenção em casa. Então, ali é um momento que a mulher precisa estar com ela mesma, né? Então, o banheiro ainda tem um espelho para facilitar. Então, uma coisa importante é verificar o tamanho ou a forma dessa mama. Importante lembrar, gente, uma mama geralmente é maior do que a outra. Mamas totalmente simétricas são muito difíceis, tá? Então, não fiquem tão assustadas, tá? Vermelhidão ou coceira ao redor do mamilo, tá? Liberação de líquido pelo mamilo sem apertar. Um inchaço na axila ou na clavícula, vocês estão vendo aqui, ó, de roxinho, tá? Nódulo ou caroço da mama, que está sempre presente, não diminui de tamanho. Um afundamento, né? Ou endurecimento, ou enrugamento, fazendo com que a pele pareça uma casca de laranja. O mamilo, que era protuso, mais para fora, às vezes ele entrou, ficou invertido, né? E dor constante na mama e na axila, tá? Eu trouxe essas questões aqui, mas eu vou mostrar melhor para vocês quando eu aparecer aqui no vídeo para vocês, tá ok? Vou seguindo. Como a mulher pode perceber essas alterações? A principal coisa, gente, é o autorreconhecimento, tá? Por que eu estou falando de autorreconhecimento? Muito tempo atrás, principalmente na década de 70, né, o Ministério da Saúde INCA falava muito sobre o autoexame das mamas. Tinha, inclusive, campanhas na televisão, né? Tinha atrizes famosas mostrando os seios para mostrar a importância de se tocar. Só que, com os estudos, viu que isso não era uma forma não tanto de prevenção e nem tanto como de diagnóstico. Porque, como eu falei anteriormente, quando ela está tocando e já percebendo, o nódulo já está um pouco maior, tá? Só que o que a gente orienta nas consultas? As mulheres precisam conhecer o seu corpo. E é por isso que eu falo bem grande aqui em vermelho. É o autorreconhecimento. Só vocês sabem o que é importante e o que o seu corpo tem de normal. Então, vocês precisam saber disso, né? Uma das palavras que falavam muito agora é o breast awareness, né? É o autorreconhecimento, né? Que principalmente é o olhar, o palpar e o sentir. Então, é sempre melhor ter um local confortável, como eu falei, né? O ideal é estar
de frente para o espelho, tá? No banho. Por que no banho? Geralmente a gente fala no banho, porque no banho, com o advento do sabonete, a mão tende a deslizar melhor. E aí vocês conseguem palpar um pouco mais profundamente, tá? Então, qualquer coisa de anormal, é importante que você procure um profissional de saúde, tá? Isso, o autorreconhecimento é uma postura atenta das mulheres em relação à saúde das mamas e fundamental para que a gente possa estar detectando esse câncer de mama, tá ok? Mais para frente eu vou ensinar para vocês uma melhor forma desse autorreconhecimento, tá ok? Aqui, gente, eu trouxe para vocês os principais movimentos que vocês podem estar fazendo no banheiro, né? Ou no banho, fazendo a palpação, né? O ideal é que as mãos estejam sempre juntas, tá? Os dedos sempre unidos, porque quando você deixa os dedos unidos, existe uma percepção maior, você consegue ter uma percepção melhor, né? Porque você amplia a sua área de percepção. Então, você pode fazer movimentos verticais, de cima para baixo, né? Sempre verificando a extensão da mama como um todo. Movimentos em espiral, né? Ou movimentos em quadrantes, né? Você divide a sua mama em 4 partes e vai fazendo os quadrantes, como está aqui a setinha. Eu vou explicar depois melhor para você com o modelo que eu tenho aqui, tá ok? Então, vamos mais um pouquinho, para a gente também não se estender demais. Se aconteceu alguma coisa diferente, percebi, o que vai acontecer? Você vai buscar o atendimento profissional. Esse profissional, nos postos de saúde, né, vão fazer um exame clínico um pouco mais apurado, né, vão fazer uma palpação nessa mama, né, um exame físico bem mais condizente, né, com outros, e fazendo outras relações, né. Possivelmente, eles vão pedir uma ultrassonografia, se essa mulher tem menos de 50 anos, tá? Ou uma mamografia, quando ela tem mais de 50 anos. E se realmente aparecer alguma coisa nesses exames, às vezes eles vão pedir os 2 exames concomitantes, tá? Mamografia e ultrassom. E, dependendo de quem ele achar, ele vai solicitar uma biópsia, tá ok? Então, basicamente, é o que vai acontecer quando busca o profissional de saúde, tá ok? Bom, e se a mulher não tem alterações suspeitas ou riscos elevados, né? A gente tem o quê? Né? A gente tem a mamografia de rotina, né? Que é um dos principais exames, né, diagnósticos. Agora a gente vai falar um pouco mais de diagnóstico, né? A mamografia, ele é padrão ouro, que a gente diz na saúde. Ele é um padrão ouro, mas tem alguns limites, tá? Até porque ela precisa ter uma boa qualidade para que a gente possa ter um diagnóstico bem preciso, tá? Então, o Ministério da Saúde recomenda, né, que a mamografia de rastreamento, o que seria o rastreamento? É mulheres sem sintomas e que a gente vai fazer essa busca, né? É o famoso, vou fazer um check-up, né? Então, vai ser de 50 a 69 anos. Esse valor, né, de 50 a 69 anos, essa faixa etária, ela é feita, né, a nível mundial, até por várias revisões sistemáticas, estudos, né, que chegaram a essa faixa etária, né? Ela é a rotina indicada pela Organização Mundial de Saúde, tá? E a mamografia, ela vai ser, né, um diagnóstico, porque ela não só pode ser de rastreamento, como eu falei, mas ela pode ser uma mamografia diagnóstica. Então, a mulher percebeu que tem um nódulo, ela vai fazer uma mamografia também, ok? O aparelho, né, eu trouxe aqui umas fotos para quem nunca fez, né? A gente existe um mamógrafo, tá? Ele é um aparelho pequeno, como se fosse um raio-x, tá? Em que o profissional vai colocar a mama espalmada com um vidro, tá? Ele é desconfortável, não posso mentir para vocês, tá? Ele é desconfortável, mas que é muito importante. E aí ele vai receber aqui, como é que a gente vê? Isso aqui é uma mamografia de alta resolução, tá? E aqui a gente está vendo um caroço, um nódulo, tá?
Ah, Ricardo, mas por que tem que ser de 50 a 69 anos? Porque existe a conformidade das mamas. Lembra lá no início, quando eu falei das mamas? As mamas são compostas de músculo, glândulas e gordura. Mulheres com menores de 50 anos, essas mamas elas são mais ricas em tecido glandular, né? Porque elas estão ainda na fase de reprodutiva, então tem muito mais a questão glandular. E mulheres após 50 anos, a mama ela fica um pouco mais rica em gordura, e aí fica melhor de se avaliar, né, a questão da imagem, tá ok? E aí fica melhor para isso. Uma coisa importante, que eu vou falar também um pouquinho antes, que eu não falei no autoexame das mamas, no autorreconhecimento, é que existe um período ideal para que vocês possam estar fazendo o autoexame das mamas, tá, meninas? O que seria? Mulheres que já estão na menopausa, que não têm a menstruação, elas vão escolher um dia do mês, tá? Para que possa estar fazendo esse autoexame, fazendo esse autorreconhecimento. Então, vamos supor, a mulher não menstrua mais, então, todo dia 15, todo dia 10, eu vou fazer meu toque da minha mama, tá? Já mulheres que estão ainda na fase reprodutiva, que têm menstruação, o ideal, gente, é que vocês façam essa palpação de 7 a 10 dias depois que a menstruação for embora, tá? Porque antes você está com todo o processo hormonal acontecendo, né? O seu ciclo hormonal está ali. E aí a mama fica dolorida. Geralmente, antes de menstruar, as mulheres sentem aquela dor na mama, né? Então, e às vezes a mulher não vai conseguir fazer um toque mais propício por conta da dor. E algumas mulheres vai fazer o toque e vai tocar glândula mamária e vai achar que é um nódulo, tá? Então, esse é o melhor momento. Vou passar um pouquinho para frente. Que a mamografia de rastreamento, ela tem, eu já estou finalizando, ela tem benefícios e riscos, tá, gente? Como todo exame laboratorial, a gente sabe. Né? Aí eu trouxe aqui, como a gente está no AB, eu trouxe a balança, né? Então, a gente vai sempre ponderar, né? Então, a mamografia de rastreamento, ela pode reduzir, né, a mortalidade, mas também expõe a mulher. Lembra lá que eu falei para vocês? As questões das radiações ionizantes, os raios-x, a mamografia ela é um raio-x. Então, tem um período certo para que possa fazer, né? Então, o benefício maior da mamografia é encontrar o câncer no início, né? Que aí a gente consegue ter um tratamento menos agressivo e mais rápido, né? A mulher não vai precisar passar por todo aquele processo que a gente vê, né? É divulgado na televisão, aquelas coisas, né? E também tem menos chance, né? Uma menor chance dessa mulher morrer de câncer de mama até por conta do tratamento precoce. Os riscos, né? Como eu falei, dependendo da onde ela for fazer essa mama, né? A mamografia, pode ser que tenha um resultado incorreto, né? Um falso positivo, um falso negativo. E aí a gente tem esse risco, né? A gente está num país continental, né? E é um país que ainda tem dificuldade de ter mamógrafos, né? A gente está no Sudeste e a gente tem bastante aparelhos de mamografia, mas em outros locais é difícil ter, né? Então, onde tem, pode ser que tenha alguma dificuldade, né? E aí, com esses resultados incorretos, essa mulher pode estar fazendo uma cirurgia, né? Uma retirada total ou parcial dessa mama, quimioterapia, e às vezes não tinha necessidade, né? E além disso, a gente tem a exposição ao risco do raio-x, né? Que fazendo muitas vezes, né? Pode levar a ter um problema. Por isso que eu coloquei na balança. A gente tem sempre que pesar o risco-benefício, tá? E sempre, gente, sempre discutir com o seu profissional de saúde. A gente está ali para escutar vocês e compartilhar esse momento, tá? Com a mulher para as tomadas de decisão, tá ok? Então, a gente já estou finalizando. Mulheres fora da faixa etária de 50 a 69 anos, as mamografias de rotina provavelmente não trarão benefício e os riscos serão ainda maiores, porque, como eu falei, elas já estão fora da faixa, né? Então, não tem tanto. O equilíbrio entre o risco e o benefício é mais favorável entre as mulheres de 50 a 69 anos. Então,
sempre é importante essa discussão com o seu profissional de saúde, né? Essa ligação, esse vínculo com o profissional é super importante, tá? E o rastreamento, como eu falei, é a escolha da mulher, a mulher tem sempre que estar informada, né? E a gente tem sempre que respeitar os seus valores, as suas preferências, orientá-las, né? Por isso que eu estou falando muito, é muito importante a iniciativa de vocês da OAB de mostrar, trazer essas questões, porque faz as pessoas refletirem sobre a questão da saúde, né? E isso é uma prática incorporada em vários países, tá? O rastreamento. Então, mulheres, vocês nesse momento de Outubro Rosa, eu quis trazer o empoderamento de vocês. Vocês são as donas dos corpos de vocês. Precisam estar bem atentas ao corpo de vocês. Homens, que tem homens aí que eu vi, apoiem suas companheiras, suas mães, suas avós, suas irmãs, suas tias, suas filhas, né? É sempre bom esse conhecimento de vocês também, né? Toquem-se também, vejam, né? Como é que estão as suas mamas, orientem as mulheres das suas famílias, que é super importante. Além disso, é importantíssimo ter o profissional de saúde. Nós estamos aqui para colaborar com vocês. E aí, para finalizar, eu deixei uma frase que prevenir é um ato de amor com você, um ato de amor com o seu corpo e com todos que te amam. Porque quando a mulher fica doente, a família está ali, né? E a família tem que dar o apoio e vai ser aquele círculo que vai dar todo o apoio para ela, junto com o profissional, para que elas vençam essa doença que tem cura, tá? Então, eu vou terminar aqui a apresentação para aparecer aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui a mão. Eu ainda tenho tempo, eu não vi quanto tempo eu tenho. Vocês podem falar para mim? Acho que uns 5 minutinhos. Para a gente poder passar para a Alessandra, que já... Isso, eu só vou mostrar para vocês. Tá, eu vou concluir mostrando para vocês a questão do exame das mamas, tá? Então, só para a gente reforçar isso, ok? Primeira coisa, como eu falei, tem aquele dado específico. Então, de frente para o banheiro, né, do espelho, vocês vão se olhar. Primeira coisa que a gente tem que ver é se ver. Então, sempre observar as suas mamas. Faça movimentos. Faça igual o super-homem. Levante o braço para frente e avante. Levante os braços de frente para o espelho. Porque isso vai mobilizar a mama de vocês e vocês vão ter que perceber se tem alguma retração ou abaulamento nessa mama, tá? O outro movimento de frente para o espelho é botar a mão na cintura e fazer igual a Mulher Maravilha. Coloca o peito bem para frente, né? Sou poderosa. Porque aí vocês vão mobilizar essa musculatura daqui e vocês vão perceber se tem algum tipo de abaulamento ou retração. E para finalizar, vocês vão botar, na questão de olhar para o espelho, a mão no umbigo e vai fazer igual uma geisha. Faz o arigatô e deixa as mamas vir para frente, tá? Sempre prestando atenção se tem alguma coisa abaulando ou retraindo a sua mama, tá? Depois você vai palpar. Sempre, gente, palpar, o ideal é que vocês levantem o braço, porque quando vocês levantam o braço, a sua mama, se lembra que é um músculo, ela vai ficar bem esticada e vocês vão conseguir tocar bem mais profundo. Então, vocês vão levantar a mama e vão começar daqui, ó, do pescoço, em cima da clavícula e embaixo. Tá dando para ver? Em cima e embaixo. Depois, mãos sempre juntinhas. Lembra que eu falei aqui da mão? Ó, porque você vai ter um espaço maior. Mão. Aí você vem, ó, vem para a axila. Vem bem aqui embaixo da axila, tá? E depois você vai subir e vai fazer todo o contorno da mama, tá? Todo o contorno da sua mama, como eu mostrei. Aí você que vai ver se você quer fazer assim, vai fazer de outra forma, tá? Mas o ideal é que apalpe mesmo. E no final, você pode pegar o seu mamilo, isso aqui é um mamilo protuso, você vai fazer isso aqui e espremer a mama. Como eu falei, o ideal é não aparecer nada, tá? Não sair nada. Se sair alguma coisa, precisa procurar o médico, tá ok? Muito obrigado, tá? Espero ter contribuído, né? Eu sei que é um pouco rápido a gente correndo, mas educação e saúde é primordial nesse nosso país continental, né?
E, mais uma vez, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa nesse Outubro Rosa, tá ok? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Agora a Alexandra, né, Adriana? Isso, depois a gente abre para perguntas, né? Exato. Por favor, Ali, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, né, de ter a oportunidade de contar o que aconteceu comigo em razão do enfrentamento do câncer de mama. Mas antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição para os colegas, pessoas com necessidades especiais, aos colegas deficientes visuais. Eu sei que nós temos aqui, porque na outra live que nós fizemos na sexta-feira, nós tínhamos um colega e ele super interagiu, espero que ele esteja aqui. Bom, eu sou morena, do cabelo enrolado, escuro, estou usando uma roupa colorida, não estou maquiada, mas uso óculos. O meu fundo aqui é uma sala de escritório, fundo cinza, só para ele saber que ele está falando comigo. Bom, vamos lá. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 1º/7/2020. Eu estava fazendo um tratamento para endometriose há mais ou menos 2 anos, tomando medicação. Eu sei, né, depois de muito estudo, muito passar com os nossos colegas da medicina, eu acredito que essa medicação que eu tomei contribuiu para o desenvolvimento da célula cancerígena. É claro, né, que esse é um susto quando você tem um diagnóstico, mas o meu foco principal, antes de saber que eu estava em câncer, era fazer a retirada do útero, porque eu não queria mais tomar a medicação. Nesses 2 anos eu engordei quase 20 quilos, eu tinha uma canseira que não era minha, eu já tenho uma vida sedentária, além de advogada, eu sou professora em 3 instituições, além de graduação, pós-graduação, palestrante oficial da OAB, a gente está participando quase de várias, né, de muitas comissões, auxiliando colegas, e entre o diagnóstico de endometriose, fazer a cirurgia, tomar a medicação e fazer os exames de rotina, eu tinha uma tese de mestrado para fazer, né? Uma dissertação de mestrado aí para apresentar. Então, quando o Ricardo falou sobre essa questão do sedentarismo, né, me identifico muito com isso. Essa questão de deixar para lá, depois eu vejo o que eu faço, eu muito me identifico porque foi exatamente isso que eu fiz. O meu exame de ultrassom da mama, que eu faço todo ano, eu fiz o último em dezembro de 2018. Para o próximo, né, quando foi diagnosticado, em junho de 2020. Parece pouco tempo, mas para um câncer de mama é muito tempo, né, porque ele pode se desenvolver muito rápido. E aí, eu fui na ginecologista, queria parar de tomar medicação, porque eu estava me sentindo muito mal, comecei a participar de um grupo de endometriose, e lá eu fiz a leitura de tudo que estava acontecendo comigo em razão do uso da medicação. Então, eu mudei de óculos nesses 2 anos 3 vezes, eu cansei, gente, eu cansava demais. Chegava a hora de dormir, doía mais do que se eu estivesse trabalhando, o meu corpo parecia que trabalhava mais à noite, né? Eu já tenho a síndrome das pernas inquietas, aquilo aumentou muito. Perdi cabelo, unha fraca, fora o apetite, né? Engordei muito, eu tinha crise de ansiedade e tudo mais. Então, eu resolvi que eu queria parar a medicação. Então, qual era a solução para a questão? Eu já tenho 3 filhos, não precisava ter outros, já tenho 41, eu tenho 3 filhos, um marido e um cachorro. E aí, eu optei, então, em fazer a retirada do útero, e para resolver a questão da endometriose. A médica me passou os exames pré-operatórios. E no meio dos exames pré-operatórios, ela falou, olha, já que você fez a última vez, em dezembro de 2018, vamos fazer uma ultrassom de mama. Como você tem 41, vamos fazer uma mamografia. E foi ali, no exame, que foi diagnosticado o meu câncer. O meu câncer estava em estágio inicial, um carcinoma
em ducto cisto, fechadinho, mas ela me deu 3 meses para a gente resolver tudo isso. Esquece endometriose, retirada de útero, vamos cuidar do câncer. Eu estava com a minha mãe em câncer, o diagnóstico da minha mãe foi em outubro de 2019, eu sabia que eu poderia desenvolver um câncer genético, em razão de que minha avó materna faleceu de câncer, 2 tias faleceram de câncer de mama, e minha mãe em tratamento. Minha mãe, o dela foi bem invasivo, ela teve que fazer químio vermelha, químio branca, fazer a mastectomia na direita e mais radioterapia. Nesse meio tempo, como eu tinha essa indicação genética, foi me apresentado o exame do painel genético para fazer essa pesquisa, porque daí tem outro tratamento. Eu fiz o exame da Angelina Jolie, né, o que é mais conhecido, o que mais que as pessoas falam, eu fiz e foi apresentado uma mutação genética raríssima, onde 20 milhões de pessoas eu tenho. Então, não só ele pode desenvolver em outros locais, mas que a probabilidade de eu fazer apenas o quadrante, tirar só aquele câncer, eu poderia ter outro. Era muito grande. Então, nesse momento, além de você ouvir, né, que tem um câncer de mama, você tem que tomar muitas decisões. E aí eu decidi por fazer a mastectomia radical bilateral. Eu retirei as 2 mamas dia 11 de setembro de 2020, para que eu não, volte a ser recortada, porque eu falava isso, se eu ficar só com um pedacinho, eu vou ficar tirando a cada tempo, porque pode desenvolver, a probabilidade era quase 80%, Ricardo está aí para falar, que não deixa eu mentir, que isso poderia acontecer. Além da minha mãe, eu tenho uma sogra que teve 4 vezes. A primeira vez que ela teve, ela tinha 38 anos. E ela falou a seguinte frase para mim: se tivessem me dado a oportunidade, com 38 anos, de eu tirar as minhas 2 mamas, eu teria feito. Porque o tratamento lá atrás era totalmente outro do que é hoje. A medicina está muito avançada e muito moderna nesse sentido. Então, a gente pode se valer da nova medicina para se tratar. O meu câncer não era palpável, eu não ia encontrá-lo no exame de autoajuda, mas o que me ajudou é me conhecer. A primeira pergunta que eu fiz à médica, quando ela disse assim, olha, você tem um câncer, foi, meu cabelo vai cair? Que eu acho que é a questão, o medo de perder a vaidade, aquela, essa questão do cabelo, sem o cabelo raspado. Ela disse, depende do que você vai escolher. Porque se eu optasse, da forma que eu fiz, eu não precisaria da químio e nem da radioterapia. Se eu só fizesse o quadrante, eu poderia fazer a químio, poucas sessões, mas poderia ser feito, e mais a radioterapia. Se eu escolhesse tirar apenas a mama direita, eu precisaria fazer radioterapia, fora o linfonodo, que eu retirei também, que a gente retira da mama que estava com câncer, no caso da direita, e retirei o linfonodo. Então, essa questão da vaidade, essa questão de se auto-reconhecer foi muito importante para mim naquele momento. Por quê? A gente tem essa questão cultural da mulher, que a mulher é um objeto de desejo, essa vaidade das mamas, é sempre isso. Mas aí, a gente é criado para isso, porque lá no Conto de Fada, da Branca de Neve, tem a bruxa que faz o quê? O que está em torno da Branca de Neve, É o espelho, espelho meu, me diga quem é mais bonita do que eu. Então, nesse momento, eu costumo falar, que as pessoas me perguntam sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: se apodere de quem você é. Quem você é? Independente da sua mama, porque eu não deixaria de ser mulher em razão de não ter a mama. Eu poderia optar ou não colocar a prótese, que eu também, a primeiro momento, não quis. Eu falava, não, gente, eu não quero, porque daqui 10 anos tem que trocar a prótese. Imagina se eu ficar passando por cirurgia a cada 10 anos. Mas aí, a equipe que me assistiu me explicou que não, se tira a prótese por outros motivos, e que eu
sofreria após a cirurgia com a possibilidade de me ver sem a mama e ter uma questão psicológica, de própria rejeição e tudo mais. Fora que uma amiga psicóloga me disse, né? As pessoas, logo depois da sua cirurgia, as pessoas vão olhar porque elas são curiosas. Elas vão olhar direto na sua mama. Dito e feito, né, gente? A primeira vez que eu saí na rua, a menina foi conversar comigo, ela já olhou direto na minha mama para ver o que tinha acontecido comigo. Eu tinha feito uma plástica, né, em 2015, fiz uma redução, porque eu sempre fui magrinha, mas eu sempre tive mamas. E eu fiz agora, retirando tudo e colocando uma prótese, não fica a mesma coisa. Foi também que eu fui muito bem assistida pela médica, porque tem gente que ainda acha que vai para uma mesa de cirurgia, que nem eu fiquei 8 horas numa mesa de cirurgia, e vou sair de lá com os peitos turbinados, né, podendo já sair nas fotos, tudo bem. É totalmente diferente de uma cirurgia plástica de estética. Eu estava ali, né, fazendo uma reconstrução da minha mama com aquilo que era possível ser feito. Então, eu já tinha essa consciência. Então, eu coloquei, sim, a prótese em razão, né, de tudo que foi me explicado. Uma outra pergunta que as pessoas me fizeram muito foi o medo da morte. Você teve algum medo de morrer? Morrer eu não tinha. Eu acho que eu me apeguei mais ao medo de perder a minha mãe quando ela estava com câncer. Eu sofri muito mais com a notícia da minha mãe em câncer do que exatamente eu. Eu tinha medo do que poderia acontecer comigo dali para frente. Né? Uma cirurgia de 8 horas pode acontecer um monte de coisa. Né, Ricardo? Sabe, né? Poderia ter várias complicações. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tive momentos de tristeza? Claro que eu tive um momento de tristeza. Eu me permiti ficar triste com a notícia. Só não me permiti ficar com a tristeza andando comigo 24 horas. Até porque eu trabalhei bem a minha cabeça em relação disso. Porque existe uma multidão de mulheres curadas de câncer. E eu poderia estar no meio delas. Então, eu fui atrás de pesquisa e tudo mais do meu câncer. Era um câncer precoce, né, com possíveis, com quase 99% de chance de cura, se eu optasse pelo que eu fiz. Outra situação que foi me apresentada, e isso me deixou, a primeiro momento, muito brava, foi a médica perguntar o que o meu marido achava da minha decisão, e se eu tinha conversado com ele. A primeiro momento, eu achei a pergunta invasiva, e achei a pergunta uma outra violência contra a mulher, porque você já está no momento fragilizado, e eu não acho isso que seja um protocolo médico correto. Mas não se trata do protocolo médico na realidade. Na realidade, é que ela tem que me explicar que eu posso sofrer o abandono do meu companheiro durante o tratamento. Quando não, as mulheres abandonam o tratamento para não desagradar os seus companheiros. Isso que me deixou bem chocada. E aí, procurando, né, estatísticas, eu vi que realmente muitas mulheres são abandonadas na primeira quimioterapia, quando cai o cabelo, né, não tem apoio familiar, são excluídas mesmo, ou quando não, elas realmente abandonam o tratamento. E aí elas podem, né, a chance de morrer é quase 99,9%, porque sem tratamento não dá. Então, eu volto lá no espelho meu. Vamos se reconhecer como pessoa antes de qualquer situação, né? Antes de outra. Não podemos colocar a nossa vida em segundo lugar em razão de outro. Então, eu fui atrás dessas informações porque eu fiquei muito brava na hora que a médica... Eu saí de lá muito brava. Falei, onde já se viu? Né? É a saúde. Como ela vem perguntar se o outro quer? Mas eu entendi depois o porquê que ela estava dizendo isso. É claro que eu tenho a sorte de ter um companheiro que cuidou de tudo, esteve comigo em todos os momentos, trocou meus curativos, limpou o meu dreno, está comigo. Mas a gente sabe que a realidade aí fora é um pouco diferente, né?
Então, essa questão da fala dos médicos, né, nesse momento, foi um pouco difícil para eu entender que a gente, em 2020, passasse por isso. Mas é muito real. Outra coisa que também é muito colocado à prova é a sua espiritualidade. Ouvi de várias pessoas assim, ué, você não acredita em Deus? Cadê Deus? Você deve estar passando por um castigo, né? E aí isso faz você não querer aceitar aquilo que você está passando. Então tem essa situação da negação. Por que comigo, não com o outro? Né? Então a gente precisa, sim, aceitar aquilo que é nosso. Mais uma vez, se você se reconhece, você consegue vivenciar, enfrentar o câncer de outra maneira. Outra situação que também me foi colocada foi o preconceito. Eu ouvi assim, nossa, mas sabe o que é? Que você anda muito perto de gente, né? Você vai para tudo quanto é lugar, palestra, tem um monte de aluno, mas você pode ter pego de alguém e nem saber. Olha, câncer não pega como manga no pé. Há muito tempo atrás, historicamente falando, sim, o câncer era algo, né, preconceituoso, do sentido de que as pessoas não entendiam sobre ele e achavam que ele era contagioso. Mas hoje não existe mais isso, né? A gente tem que ter essa consciência que ele não é contagioso. Mas as pessoas se afastam. Minha sogra dizia assim, eu andei na rua sem cabelo e as pessoas olhavam para mim e mudavam de rua, né? Não ficava próximo no mercado, nem na farmácia, olhavam diferente. Ou se não, após o tratamento dela, né, e ela estar curada, as pessoas falam, nossa, você ficou bem, né? Ué, por quê? Você queria que eu morresse? A gente ainda tem um preconceito, um mito muito grande quando se trata do câncer. Principalmente do câncer de mama, e quando a gente está próximo da gente, a gente passa isso. Ou quando não, te diminuir, além de mulher, mas como profissional. Porque eu recebi várias perguntas assim, e agora? Como ficará o meu processo? Quem vai cuidar do meu processo? Você está doente? Né? Eu passei todo o tratamento, que foi curto, trabalhando. Eu só parei na cirurgia. E olha aqui, né, como diz meu marido, seu WhatsApp funcionou 24 horas, você não parou nem um minuto. Mas eu trabalhei. Isso também não me diminui como profissional, eu estar em câncer. Muito pelo contrário, se eu estiver com a minha cabeça ocupada, a chance de eu estar pensando em algo ruim e colaborar para aquilo, né, seja ruim, é muito maior. Então, o que eu passei, muitas mulheres passam, há possibilidade de cura, o autoexame é muito importante e o exame de rotina muito mais. Eu deixei de fazer os meus exames porque eu estava, eu costumo dizer, envaidecida com aquilo que estava passando naquele momento profissional, com várias palestras, escrevi um artigo, um livro e deixei a minha saúde para depois. Mas, né, eu costumo dizer assim, aquela técnica da mamografia que foi me buscar, porque ela disse que a imagem tinha ficado tremida e na realidade ela tinha observado, quis fazer um outro ângulo, foi ali Deus me dando uma cutucada do tipo, minha filha, vem aqui, que você precisa ser cuidada. E eu costumo dizer que isso foi leve e momentâneo para mim. Eu sei que existem outras mulheres que sofrem muito com isso. Mas aí como que a gente pode contribuir? Contribuir como família, contribuir como amigos, até mesmo como sociedade, fazendo o que estamos fazendo aqui, levando conhecimento. Eu tenho, né, estou com 2 amigas passando pelo mesmo momento comigo, e nós estamos sendo o apoio uma da outra. É importante que a gente, às vezes, né, só mande uma mensagem, olha, estou aqui se você precisar. Porque cada um reage de um jeito. Eu reagi assim. Eu queria viver. Quando as pessoas falavam, olha, mas você está com câncer, eu falava, gente, não me vela viva, porque eu ainda preciso ir para Disney, gente. Eu não fui para Disney, eu preciso falar oi para o Mickey, né? Então, não fica me velando viva. Vamos fazer o quê? Vamos passar por isso junto. Mas se por acaso, né, fosse a vontade de Deus que eu partisse daqui, tudo seria do jeito que está escrito, né? Não é do nosso jeito.
Mas um dia antes da cirurgia, uma coisa curiosa, eu escrevi, né, como eu disse, eu escrevi um artigo e tive o meu primeiro livro publicado. E eu recebi ele, eu fiz a cirurgia numa sexta-feira, eu recebi ele na quinta, 5 horas da tarde. Aí eu pensei assim, nossa, já tive um filho, já plantei uma árvore, escrevi um livro, posso ir embora, né? Porque você recebe lá 5 horas da tarde uma coisa, você vai operar no outro dia. Minha internação era 5 da manhã, para ficar 8 horas lá. E aí, eu brinco com isso, porque foi o jeito mais leve que eu encontrei para passar por tudo que eu passei. Ainda não estou de alta, ainda estou com alguns pontos, né? Vou fazer a utilização da medicação por 5 anos, pode ser que sim, pode ser que não, ainda não tenho essa resposta, mas se eu quiser, não tem problema, a gente vai, né, encarar. Procurei uma nutricionista oncológica para mudar toda a minha alimentação. McDonald's todo dia não dá, miojo também, quando 10 horas da noite é impossível, porque isso vai contribuir. Também vou mudar todo o meu hábito, né? Minha vida louca, as coisas hoje são mais calmas. Então, algumas coisas que a gente precisa aprender ou ensinar alguém. Se eu tiver que deixar uma mensagem para todo mundo, seria essa, a mesma que o Ricardo. Se auto-reconheça. Conheça quem é você, se apodere de quem é você, porque é possível enfrentar o câncer de forma leve, porque é momentâneo. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, Alexandra. Desculpa, Dê, Não, mas pode falar. Eu queria muito agradecer e dizer que quando eu li a primeira vez ela comentando no perfil dela sobre o que ela estava passando, eu li aquilo e pensei, como que ela tá calma? Desse jeito, gente, se fosse eu estava deitada no chão, chorando, desesperada, sem saber como contar para as pessoas. E ela contou dessa mesma forma, como ela está falando com vocês, com essa coragem, com essa determinação do tipo, eu vou passar por isso e vai acontecer o que tiver que acontecer, mas da minha parte, eu vou fazer o que eu posso fazer, que é ficar de pé, né? Ficar de pé diante da vida, dar respostas corajosas à vida. Então, assim, eu quero, o que eu comecei falando no início, falei, não vou entregar tudo que eu quero dizer, quero ouvi-la primeiro, mas admiração pela tua pessoa, pela tua postura diante, porque eu acho assim, sentado no sofá, com um ventinho fresco, tomando uma bebidinha, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é forte, todo mundo é lindo, todo mundo é inspirador. A gente só descobre quem nós realmente somos quando nós somos testados nesse nível. Quando alguma coisa muito difícil nos acontece, é que a gente descobre a nossa essência. É naquele momento que a gente descobre se a gente consegue ser grato mesmo diante de uma situação muito difícil, quando a gente consegue descobrir se a gente realmente é forte ou não, do que é feita a nossa essência. Então, eu quero dizer assim que esse teu depoimento em relação à tua experiência, a forma como tu conseguiu lidar, a forma madura, a forma corajosa como tu conseguiu lidar com esse problema tão difícil, é uma inspiração e é um exemplo para todos. Então, eu espero que esse vídeo, quando subir para o canal, e que todas as pessoas que estão aqui, que vão conversar com outras pessoas, que vão tocar outras pessoas com a tua história também, que as pessoas consigam, que a tua história possa inspirar outras pessoas, que talvez estejam passando por um momento difícil e que não estejam conseguindo ver da mesma forma como tu colocou as coisas, com esta coragem, com esta determinação, com esse olhar que corajoso diante da vida. Então, quero te agradecer muito. Tem que ter sentido. E ele não pode ficar só na gaveta, né? A gente tem que multiplicar, porque daqui não leva nada. Então, eu disse, né? Da mesma forma, quando eu faço as minhas palestras sobre violência doméstica, que eu trabalho nessa área, eu sempre digo, há um sentido e não pode ficar na gaveta esquecido. A gente tem que levar a esperança ativa para todos os lugares. Eu assisti a entrevista da Ana Maria Braga, uns 2 meses atrás, no Roda Viva, acho que 1 mês atrás, e ela disse isso. A forma como você enfrenta o câncer está aqui, está na sua cabeça. É você que vai ditar a regra dele. Tem um amigo que falou assim, tenho até dó desse câncer.
Não sei nem o que eu falo para ele para consolar, porque eu sei como você vai passar por isso. Eu tenho, assim, bem o meu lado bem resolvido com as minhas questões. Eu deixei os médicos meio loucos, porque eu sou bem prática. Eu falava, não fica com rodeio, fala aí o que a gente precisa fazer, né? Eu só não queria sofrer, então eu deixava bem claro. Não tem problema se eu morrer, não, mas não me deixa sofrer, né? Você vê o que vai fazer. Mas também, se fosse da vontade de Deus que eu sofresse, o que vai fazer? Né? Vamos enfrentar o sofrimento. Mas a única coisa que eu lembro que eu pedia era que eu não queria realmente sofrer. Mas aí, numa outra vez, a gente vem assim só para a gente contar que a gente está de alta, né? Porque a alta eu não tenho ainda, mas eu já estou curada. Ele já foi chegará esse momento maravilhoso que a gente vai poder fazer esse comunicado lindo. Muito obrigada, Violeta. Muito obrigada. Através da tua fala, com certeza, tu trouxe cura sentimental e emocional para muitas pessoas que estão passando por esse momento. Então, obrigada, gratidão por esse depoimento tão valioso, por trazer aí a tua história, que é uma história de muita coragem e muita inspiração para todos. Obrigada mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a Denise, conduzir o evento. Obrigada. Bom, tiveram algumas perguntas. Kathleen quer ler? Sim. Vamos lá, então, as perguntas. Primeiro da Silene Barbosa Pereira, ela pergunta: olá, gostaria de saber a opinião do doutor quanto ao surgimento de um fibroadenoma, o que forma um fibroadenoma, um fibroadenoma, e por que não dissolve e seja absorvido pelo organismo? Silene, né? Primeiro, antes de eu responder, eu queria agradecer a Alexandra pela história dela, que tenho certeza que a sua história vai ser uma grande motivadora para outras mulheres, para vencer o quanto que você está vencendo, pela sua coragem, pela sua inspiração, tá? Obrigado por compartilhar essa história com a gente, que isso é muito importante, tá, Alexandra? E, Ricardo, eu fico aqui à sua disposição. Se você quiser ir me levar, a gente vai junto, viu? Manda só aí, ó. Vamos fazer uma palestra. A gente faz aí. A Denise também. Vamos fazer multiplicar a esperança ativa, né, Denise? Né? Não pode ficar. Senão a gente vive que mundo? Já tem um monte de desgraça. Vamos ser felizes, não é verdade? Linda essa expressão, né? Esperança ativa. Achei maravilhoso. Vou adotar, viu? Porque ela tem que ser todo dia, não é lá no futuro, né? As pessoas falam, tem que ter esperança. Esperança lá na frente. Não, vamos fazer aqui, ó. Esperança ativa, tá todo dia. A gente levanta com a esperança de dias melhores. Sensacional. Isso aí. Bom, Silene que perguntou, né? O fibroadenoma é um tipo de tumor, tá? Mas é um tumor benigno da mama, geralmente em mulheres mais novas, tá? Ele geralmente é indolor, né? E ele é um pouco móvel. Ele aparece de várias outras questões, como um outro tipo de tumor. Ele precisa ser acompanhado, tá? Algumas mulheres ficam com ele, outras, dependendo de onde está a localização, se tem alguma coisa, ele é retirado, tá? Mas o fibroadenoma é basicamente isso. Respondi? Vamos para a próxima pergunta, da Miriam Viana Rocha, que é sobre a mamografia. Quem teve na família tem que fazer a partir de que idade? Então, isso aí você precisa discutir com o seu médico, mas geralmente a partir dos 40 anos a gente diminui um pouco o tempo, tá? Porque você, como a gente falou anteriormente, tem um fator de risco importante, né? Então a gente diminui um pouco essa questão da mamografia, da idade, dessa faixa etária. E às vezes não dá para fazer a mamografia, mas vai fazer a ultrassonografia de mama, tá? A próxima pergunta é de um participante anônimo e diz: boa noite. Em novembro de 2019, fiz uma ultrassonografia e o resultado foi achados mamográficos benignos, categoria BIRADS 2.
A minha ginecologista disse que não é nada, mas nós sempre pesquisamos no Dr. Google e no Google diz tantas coisas, enfim, desde então não paro de pensar nisso, não tenho convênio e exames pelo SUS. É bem complicado. Devo me preocupar com esse resultado e de repente procurar um médico particular? Então, ela fez a ultrassonografia, né? E a mamografia ela também tem essa classificação que a gente fala que são classificações de BIHARDS, né? Que vai de 0 a 5, tá? O BIHARDS 2 ele não é considerado tumor. O médico dela está certo, ela precisa só fazer um acompanhamento normal, a cada 2 anos fazer a mamografia. Tá? Geralmente, os BIHARDs acima de 4, eles são mais perigosos, são mais possivelmente neoplásicos, tá? Mas o anterior, a gente precisa, quando chega a 3, a gente precisa avaliar, fazer outros tipos de exame, mas o BIHARDs 2 não. A outra pergunta é da Gislene Maria de Jesus Alves. Ela primeiro cumprimenta. Boa noite, doutor Ricardo. E para as mulheres que não menstruam por conta do implante de DIU, seguem a orientação de mulher em menopausa para a realização do autoexame? Sim, segue a mesma recomendação. Provavelmente o DIU dela é o DIU hormonal. E aí ela vai parar de menstruar. Então, ela precisa fazer esse autoexame como se fosse uma mulher da menopausa. Mulheres que também fizeram esterectomia, né, retiraram o útero, também é importante fazer o autorreconhecimento também no mesmo período. Escolhe uma data do mês, tá? Complementando, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Primeiro eu tinha o DIU, aí depois eu tirei, porque eu fiquei 10 anos com o DIU, depois eu tirei, a hora que eu tirei, eu comecei a tomar medicação para não menstruar, né? E aí foi falado que eu tinha que escolher um dia. Eu escolhia dia 12, eu sempre deixava dia 12, para eu não esquecer, né? Para poder acompanhar, exatamente isso. A outra pergunta, tem uma pergunta aqui no bate-papo, que é: ausência de menstruação por uso do DIU, Mirena, pode ser prejudicial? Tenho vários fibroadenomas. Há alguma relação entre isso e câncer de mama? Então, o DIU de Mirena é um DIU que, o que acontece? É um DIU que a gente coloca um dispositivo intrauterino, né? Que ele é revestido de hormônio. Então, ele libera hormônio e faz com que o endométrio, que é aquela parte que envolve o interior do útero, ele fique mais espessado e aí diminua a questão de engravidar, da gestação, tá? Só que ele também é rico em progesterona, que é o hormônio que alimenta o câncer de mama. Então, na própria bula do Mirena, ele diz que tem risco, tá? Então, assim, não estou falando para você não usar, retirar o teu Mirena. O importante é que você use o método que você escolheu, né? É um direito de escolha da mulher, né? É do seu planejamento reprodutivo, mas que você faça o acompanhamento, né? Como a Alexandra falou, ela usava o DIU e foi fazendo um acompanhamento. O importante, ela não tem, depois me fala o nome dela de novo. O importante é que você não deixe de fazer o acompanhamento, tá? E aí depois você avalia. Já se ela tem fibroadenoma também? Sim, fibroadenomas. Tem vários fibroadenomas. Então ela já tem esses pequenos tumores que são benignos, mas precisa ser avaliado, tá? Mas cabe a você, né? Como a própria Alessandra falou, você precisa decidir o que você vai fazer, né? Sempre compartilhando com o seu profissional de saúde. Mas, assim,
O Mirena, ele tem hormônio, tá? Então, ele pode alimentar, sim. Tá na bula dele. Gente, tá ótimo o nosso evento, só que a gente já está no último minutinho, né? A gente marca de terminar às 20h30 em ponto. Agradecer muito ao Ricardo pela contribuição dele, que foi excelente, como sempre, né? Alexandra, com a história de vida dela e guerreira, né? Então, a questão da esperança ativa é ótimo. Vou levar para mim também, porque eu acho que isso é muito importante. Agradecer muito a Catherine, que participou, e a todos vocês que estão participando hoje, né? A minha internet está instável, então vou para lá terminar a nossa mesa hoje. Boa noite. Quero agradecer também, agradecer a Denise pela condução dos trabalhos, pela disponibilidade. Denise está de férias, mas mesmo assim esteve aqui conosco, por isso que ela está aí com essa instabilidade na internet. Mas quero agradecer também a Catherine pela intermediação, por ter trazido aqui as perguntas. Acho que nós não conseguimos responder todas, mas tinham muitas perguntas que eram de casos concretos, e aí também o mais adequado, doutor Ricardo, é que realmente as pessoas consultem um médico, né? Fica muito difícil repassar alguma informação médica em um caso específico através, com poucos elementos, né? Mas quero agradecer muito ao doutor Ricardo, a explanação foi extremamente rica, eu aprendi muito, vou terminar aqui esse evento, vou fazer o meu exame, vou ficar mais atenta, então espero que o objetivo do evento foi alcançado, que é trazer esse insight para as pessoas e trazer informações suficientes para que as pessoas possam realmente se prevenir, se conhecer e conseguir, talvez, prevenir uma situação um pouco mais grave. E agradecer muito, mais uma vez, a Alessandra, por ter trazido essa história, por ter trazido a sua força, a sua coragem, seu exemplo e a sua esperança ativa. Vejam, vamos levar todos nós esse termo para a nossa vida e para enfrentar os desafios que nós encontrarmos aí pelo caminho. Então, agradeço a todas e todos, foi um prazer recebê-los aqui e até os nossos próximos eventos. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite a todos.